aula aqui do nosso querido curso de Teologia, Angelim College. Eu sou Amadeu Moura, estarei com vocês nos próximos minutos para falarmos um pouco sobre a chegada do protestantismo no Brasil. Então será uma grande honra estar com vocês agora nos próximos minutos. Fique conosco, mas antes de mais nada, vamos começar orando a Deus. Pai querido e santo, nós te agradecemos pela tua misericórdia, pelo teu amor, por tudo aquilo que o Senhor tem derramado nos nossos corações, nas nossas mentes, que o Senhor possa permanecer nos instruindo em tudo e iluminando a nossa mente para compreender os teus mistérios da melhor forma possível, Pai. Abençoa-nos em tudo, é o que nós te pedimos e desde já nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então é isso, vamos lá para mais uma aula aqui, a última aula do nosso módulo sobre história do cristianismo, história da igreja, e vamos fechar com chave de ouro, falando um pouquinho sobre a chegada dos protestantes, os primeiros protestantes que chegaram até o Brasil, as incursões missionárias, os trabalhos de implantação de igreja, os períodos, as fases nas quais a igreja foi crescendo, foi amadurecendo, foi se ampliando no Brasil, as pessoas evangelizadas, o perfil dos missionários e muito mais nós haveremos de conferir aqui nessa aula tão abençoada, tá, queridos? Então, desde já, quero convidar vocês a jamais desistirem dos seus planos, dos seus ideais e usarem este curso como um ideal de amadurecimento espiritual. Então, a nossa meta aqui é também fortalecer a sua resistência, a sua persistência em relação ao curso de um modo geral, para que você nunca venha a desanimar, para que você nunca venha a perder o foco naquilo que é essencial para o seu futuro espiritual, tá? Não esqueça, abrindo parênteses aqui bem rápido, quando Jesus se aproxima naquele episódio da tempestade e o barco, Jesus está andando sobre as águas, se aproximando dos discípulos que estavam ali do barco. Eles estavam apavorados, com medo de morrer, mas um deles resolveu tomar a iniciativa de ir até Jesus, que no caso foi Pedro. Lembre-se, não foi Jesus que determinou que Pedro tivesse que ir até a direção dele, foi Pedro que tomou a decisão de ir até Jesus. A decisão de Pedro foi respeitada, bem como a decisão dos demais discípulos de viver aquilo que eles estavam ali dentro do barco também foi respeitada. Veja, andar sobre as águas não é algo natural, é algo sobrenatural. Havia ali diante deles uma grande oportunidade de viver uma experiência sobrenatural com Jesus. Os discípulos preferiram a comodidade do barco. Jesus respeitou o senso de comodidade deles. Jesus respeitou a decisão deles de ficarem no barco, assim como Jesus também respeitou a decisão de Pedro de não ficar no barco e de viver uma experiência sobrenatural com ele. Pedro foi o único a viver essa experiência naquele momento. E isso nos leva a crer que o nível espiritual em que você se encontra, você só se encontra aí porque você quer. Assim como os discípulos só deixaram de viver o sobrenatural porque eles quiseram ficar no barco. Pedro viveu o sobrenatural porque ele quis. Ele tomou a iniciativa de ir até Jesus para viver essa experiência. Então nunca se esqueça, o nível espiritual que você se encontra, você só se encontra porque você quer. É uma decisão sua. Tem propósitos específicos na sua vida que realmente Deus estabelece um tempo para que ele aconteça. Mas viver uma experiência sobrenatural, de conhecimento, de ir mais fundo com Deus, isso sempre estará à sua disposição. E isso também é um privilégio dos que persistem. Isso é um privilégio daqueles que tomam a iniciativa, daqueles que são proativos espiritualmente falando. Então, meus queridos, é isso. Vamos aqui um pouco falar sobre a história do protestantismo, sobre como eles chegaram até o Brasil. Sim, muitos, na verdade eu falei em aulas anteriores sobre esse assunto, indicando que no princípio do da Reforma Protestante, e até mesmo anos depois da Reforma Protestante, alguns reformados não tinham a pretensão de procurar outras terras para estabelecer igrejas protestantes. Na verdade, essa iniciativa partiu inicialmente da Igreja Católica. Tanto é que aqui na América
do Sul, por exemplo, a Igreja Católica chegou primeiro, justamente no período da Contra-Reforma. Uma das fases da Contra-Reforma foi que a Igreja Católica resolveu tomar a iniciativa de chegar em outras terras antes dos protestantes, para que eles pudessem se expandir sem nenhuma interferência, digamos, indesejada. Então, nesse período, a Igreja Católica, no período do descobrimento do Brasil, ali no ano de 1500, a Igreja Católica chega antes com os jesuítas, vão catequizando índios, vão evangelizando, vão estabelecendo as suas igrejas e tudo, e com a ajuda da coroa portuguesa, a Igreja Católica se torna praticamente uma grande força religiosa e política no Brasil, porque a Igreja Católica tinha interferência direta no Estado de Portugal. Então, queridos, a Igreja Católica chegou antes. A Igreja Protestante levou um certo tempo. Martinho Lutero ainda tinha uma certa resistência sobre esse tipo de atividade missionária. Na cabeça dele, toda a Europa já estava evangelizada e que não haveriam tantas regiões assim para serem alcançadas. Então, a Igreja Protestante falhou nesse quesito de estabelecer um senso de urgência para alcançar nações mais distantes da Europa, tá? Mas isso não durou muitos anos, tá? Logo após o primeiro momento ali da Reforma Protestante, as igrejas como os morávios, como eu falei em aulas anteriores, já começaram a olhar com outros olhos para essas regiões mais distantes. Inclusive os morávios às vezes chegavam ao ponto de se venderem como escravos para poder evangelizar outras regiões que não tinham como chegarem de outra forma. Então houve um boom de missões nesse período. E aí, meus queridos, por volta do ano de 1532, chega ao Brasil o primeiro protestante, que era tem até aqui na nosso slide, vou até riscar aqui para vocês verem, ó. O Eliodoro Elboano foi o primeiro protestante a chegar em terras brasileiras, ou o primeiro luterano a chegar em terras brasileiras. Ele era filho de um amigo de Lutero, tá? Ele era pertencente à igreja luterana, veio aqui com um propósito nobre de estabelecer bases para o protestantismo, mas nesse primeiro momento, no que diz respeito ao Brasil colônia, né, que tudo começou no Brasil colônia. Vocês sabem perfeitamente que o Brasil atravessou várias fases políticas, né? A gente tem ali no primeiro momento o Brasil colônia, a gente ali tem no segundo momento o Brasil império, e tem o terceiro momento que é o Brasil república. E a igreja protestante viveu fases distintas em cada uma dessas fases. Em cada momento cada momento histórico do Brasil, a igreja protestante foi se remodelando, certo? Porque existiam leis e regras que atrapalhavam o crescimento do cristianismo protestante no Brasil, e na medida que foi avançando, foi aprimorando a questão política no Brasil, a igreja foi crescendo junto, e a gente vai ver essas fases de uma forma mais específica logo adiante aqui na nossa aula. Então, meus queridos, é isso. Para começo de conversa, o primeiro protestante, o Eliodoro Elboano, chegou ao Brasil e não teve grande sucesso, tá, gente? Os primeiros protestantes que chegaram no Brasil, a gente vai ver isso também com mais detalhes daqui a pouco, os primeiros protestantes a chegarem no Brasil não tiveram um grande sucesso no primeiro momento. Até porque a igreja ainda estava muito ligada ao Estado. A igreja era praticamente o Estado naquele período. Então o catolicismo tinha uma predominância total na região, de modo que qualquer tipo de interferência partindo de outras religiões eram sempre rechaçadas pela coroa portuguesa em função do catolicismo. Então vamos lá para o nosso próximo slide. E aqui a gente tem os três principais momentos da chegada protestante no Brasil, tá? O primeiro deles, como eu falei para vocês, o pontapé inicial. Há controvérsias também de outros historiadores sobre quem foi o primeiro
protestante a chegar no Brasil, né? Porque quando o Brasil recebia visitantes de outras nações, boa parte desses visitantes tinham suas próprias religiões, né? Boa parte deles também eram protestantes. Então, ainda há algumas controvérsias, mas de forma bem mais lúcida, historicamente falando, né? Com maior número de evidências, a gente tem o Heliodoro Elboano, como falei aqui no início para vocês, como o primeiro protestante luterano a chegar no Brasil. Logo depois dele, querido, a gente tem aqui, eu coloquei aqui a foto do João Calvino, que é um reformador protestante, reformador francês protestante mais conhecido, né, que temos hoje notícia na história. Então eu coloquei a foto dele aqui para ilustrar melhor isso para vocês, tá? Então, os reformadores holandeses, eles chegaram inicialmente ali na região da Bahia, se instalaram ali na Bahia durante muito tempo, começaram a abrir algumas igrejas, tentaram abrir algumas igrejas, mas tentativas frustradas, e com o avanço de algumas ofensivas da Igreja Católica em relação a esses movimentos, eles tiveram que sair da Bahia e ir direto para Pernambuco, mais precisamente ali na região do Recife, do que é hoje o Recife. Então, quando os holandeses chegaram lá, eles começaram a fundar algumas igrejas, cerca de 22 igrejas, para ser mais preciso, né? Eles chegaram a fundar cerca de 22 igrejas lá. Não eram igrejas nos moldes daquilo que a gente entende hoje, com aquela arquitetura padrão, não, eram tipo pontos de pregação um pouquinho mais estruturados que os holandeses começaram a implantar ali. Os holandeses começaram a evangelizar índios, começaram a evangelizar os nativos, começaram a expandir a sua doutrina naquele momento. Eles encontraram muito mais espaço em Pernambuco do que na Bahia. Tanto é que em Pernambuco eles passaram um tempo muito maior de evangelismo, de ministério, até que a Igreja Católica, né, acabou encontrando esse movimento lá e começou a expulsá-los de lá, principalmente por um detalhe muito específico. Os holandeses, eles naquele período não se davam bem com os espanhóis, eles não tinham uma boa relação com os espanhóis. E nesse período do Brasil colônia, Portugal tinha uma aliança muito forte com os espanhóis, que era chamado de União Ibérica. Essa União Ibérica fazia com que a coroa de Portugal fosse dominada, entre aspas, pela coroa da Espanha. Então a Espanha dava as cartas em Portugal, a Espanha tinha uma influência direta em Portugal. E como a Espanha não se dava bem com os holandeses, ao saber que esses holandeses estavam tentando se estabelecer ali na região de Pernambuco, automaticamente a Igreja Católica, sob influência da coroa portuguesa, foi até lá e expulsou todos eles. Muitos líderes, na época inclusive, foram executados, outros foram expulsos. E essa foi a primeira investida protestante que não surtiu o efeito esperado. Na verdade, a maioria das missões protestantes nesse período do Brasil colônia não tiveram sucesso inicialmente. Foram várias e várias tentativas até que fosse estabelecido ali um padrão mais estável de evangelismo. Mas a gente vai chegar daqui a pouco no momento em que a Igreja Protestante conseguiu finalmente, né, ter mais estabilidade para poder manifestar a sua liberdade de culto sem muitas interferências do Estado. Então, meus queridos, a Igreja Protestante holandesa teve essa incursão, teve essa trajetória ali na região da Bahia, na região de Pernambuco, né? E esse foi o desfecho de uma dessas primeiras atividades missionárias aqui no Brasil. Logo em seguida, queridos, ou talvez simplesmente na mesma época, ainda há muitas controvérsias nesse sentido, né? Mas a gente teve também, próximo desse período, a chegada dos franceses, tá, gente? A chegada dos franceses. E aqui eu peço perdão para vocês, porque a referência dos franceses, gente, é essa aqui, ó, tá? João Calvino.
E a referência dos holandeses é esse cara aqui, ó, Jacobus Arminio, ou Arminio, né? Personagens centrais aí dessa eterna discórdia sobre a soteriologia e a sua dinâmica de desenvolvimento prático no processo da salvação, né? Então esses dois personagens aí são centrais, mas eles não se tornaram personagens históricos simplesmente pelo fato de tornarem mais popular a doutrina da predestinação, a doutrina da graça irresistível, né? Várias doutrinas aí relacionadas à providência divina no processo salvífico. Não, eles foram personagens históricos que trabalharam em outras áreas também. Calvino não é só predestinação, Calvino abriu igrejas, Calvino tinha influência política, Calvino escreveu livros sobre muitos e muitos outros temas, né, da teologia de um modo geral, bem como o Arminio também. Eles não falavam só sobre esse assunto, né, porque quem olha assim por alto, né, de uma forma muito superficial sobre esses dois personagens, imaginam que eles passaram a vida inteira deles discutindo só teologia, e não foi isso. Eles foram professores de teologia, eles ensinavam outras matérias de teologia e se tornaram um dos mais populares dentro da Reforma Protestante, Calvino ali na França e Arminio ali na Holanda, tá, gente? Então, sobre os holandeses a gente tem aqui a referência de Arminio, sobre os franceses a gente tem aqui a referência de Calvino, que inclusive Calvino foi um dos que enviaram missionários para as terras brasileiras também na época, tá? Houve um primeiro grupo de franceses que não tiveram grande sucesso. Logo em seguida, Calvino, com a ajuda de outros líderes religiosos lá da França, manda um novo grupo para cá para o Brasil. Esse novo grupo, finalmente, eles conseguem um certo sucesso. Os franceses começam a ter uma certa repercussão na época, tá? Eles conseguem abrir algumas igrejas em terras brasileiras, certo? E então se estabelece ali uma mini colônia francesa, sob a influência desses missionários, desses reformados aí franceses, tá? Os huguenotes, né? Eles eram chamados de huguenotes, os reformados franceses. Então eles têm um papel muito preponderante na história do protestantismo no Brasil, tá? Eles foram praticamente um dos primeiros a terem um pouco mais de sucesso missionário aqui no Brasil no período colônia, tá? Então foram pessoas aí com um destaque bem interessante nessa fase. E logo em seguida, meus queridos, a gente tem aqui a gente estava na fase inicial, agora a gente vai para uma outra fase aqui muito importante, ainda sobre a influência francesa, né, dentro das terras brasileiras, tá? A gente tem aqui um slide muito interessante para vocês, ó, a gente colocou algumas fotos históricas aí para vocês acompanharem, e a gente tem aqui, ó, em 1555, certo? Os franceses invadiram o Rio de Janeiro e construíram o Forte Coligny, certo? Esse forte aí, gente, era tipo uma região específica para os trabalhos da igreja, tá? Que ficava ali situado na ilha de Guanabara, tá? Estava assim fundado a França Antártica, certo? A França Antártica. Com o surgimento desse forte, vocês podem ver aqui a foto do forte aqui, ó, tá? Uma foto aí bem antiga, mas bem ilustrativa sobre esse local que foi aí levantado pelos reformadores franceses. E lá foi fundada a França Antártica, que era uma espécie de igreja, uma espécie de congregação específica deles, inclusive onde ocorreu o primeiro culto protestante no Brasil, tá? Que teve aí, como é dito aqui, ó, 5 anos de vida. Então a gente tem a chegada dos franceses, o estabelecimento do forte, né, ali na região de Guanabara. Esse forte deu lugar à França Antártica, que foi praticamente a primeira igreja ali montada por eles, né, de forma improvisada, que durou 5 anos, né. A colônia francesa foi
Não se perca, eu estou aqui, tá? A colônia francesa foi desbaratada pelos portugueses sob o comando do terceiro general Mendes Sá em 1560, tá? Então o comandante Mendes Sá foi o responsável direto pelo fim dos trabalhos missionários dos reformadores franceses naquele período, tá, gente? Houve ali naquele período muita perseguição, embora houvesse uma mínima tolerância para a entrada de estrangeiros no Brasil no período colônia, mas devido à influência católica, esses grupos geralmente não prosperavam durante muito tempo, tá, gente? Não prosperavam durante muito tempo ali nessa região. Então, meus queridos, a gente, dito esse momento aqui, passado sobre esse momento aqui, sobre a França Antártica, né, que foi o local onde aconteceu ali o primeiro culto protestante no Brasil. Vamos lá para a próxima etapa aqui, ó. Essa igreja aqui, gente, que aparece aqui no slide para vocês, ela é muito emblemática porque ela é a igreja do Corpo Santo de Recife, que ela foi fundada, eu estou lendo aqui com vocês, ó. Ela foi fundada, ela foi o maior templo protestante no Brasil, colônia, assim como as edificações em seu entorno, que foram demolidas para a construção de uma avenida, certo? Esse templo aí, construído pelos nossos queridos reformadores que chegaram até o Brasil, foi considerado o maior de todos os que foram construídos ali no período do Brasil colônia, tá? Ele é muito emblemático nessa fase, porque na época ele servia como uma referência central para todos os demais protestantes que iam chegando no Brasil. Então, quando tinha que se dar uma referência de um local específico onde os protestantes tinham um pouco mais de espaço de abrigo e de um espaço de culto mais adequado, essa igreja era a principal referência na época. Mas devido a muitas mudanças políticas na região, devido a muitas manobras sociais na época, a igreja cedeu espaço para uma avenida, não só para uma avenida, né, como diz aqui no nosso slide, mas também para outras construções arquitetônicas também que foram estabelecidas no lugar dessa igreja. É uma pena realmente que nós não temos mais essa igreja protestante aqui para que a gente pudesse visitar, fazer turismo e ter um espaço histórico a mais para acrescentar muito conhecimento acerca daquela época para cada um de nós, tá? Então essa igreja foi muito emblemática nesse período. Outro momento importante, gente, se deu por volta de 1630, tá? 1630 houve um período muito importante, tá? E aqui eu vou repetir algumas informações que eu já passei no início da aula para vocês, até para dar uma reforçada a mais, porque a gente sempre vai contextualizando sobre o que passou, sobre o que vem depois, para facilitar melhor a didática de compreensão sobre o conteúdo em si para vocês, tá? Então aqui, no primeiro momento dessa fase de 1630, a gente tem o domínio holandês em Pernambuco. Foram fundadas 22 igrejas protestantes no Nordeste do Brasil, tá? Falamos já inicialmente do Heliodoro, né? Primeiro protestante a chegar em terras brasileiras, luterano, filho de um amigo de Lutero. Logo em seguida a gente tem os holandeses chegando ali na Bahia, depois indo para Pernambuco, não tendo grande sucesso missionário, sendo expulso. Depois nós temos os franceses, né? Os franceses chegando ali na região do Rio de Janeiro, estabelecendo algumas igrejas, expandindo a obra missionária ali. Muitos desses franceses também enviados pelo João Calvino, né, personagem histórico da época. E esse é o primeiro momento dessa fase de 1633. Que primeiro momento é esse? Sobre a chegada dos holandeses, tá? Segundo momento importante é esse aqui, ó, gente. Outro momento importante. A Igreja Cristã Reformada batizou índios, lutou por sua libertação e pretendia traduzir a Bíblia para o tupi e ordenar pastores indígenas, tá? Então essa história de que a igreja a igreja protestante chegou até o Brasil e
colaborou pela exploração indígena indevida, não é verdade. Na verdade, pelo menos vindo dos franceses, porque não foram só franceses e holandeses, tá, gente? Alemães também chegaram até o Brasil, vários deles através do processo das grandes navegações, que nós vamos falar mais adiante. Mas eles batizavam os índios, eles ensinavam os índios eram tratados de forma muito educada e carinhosa pelos reformadores, só que tinha dificuldade da língua, né? A língua deles não batia, então eles tinham que estudar a língua dos índios, tinham que passar um bom tempo ali em diálogos, em conversas, em pesquisas, tá? Até para poder traduzir uma Bíblia para a linguagem dos índios. Isso facilitava muito. Não esqueçam que durante a Idade Média a Bíblia só existia em latim e muitas pessoas que não falavam esse idioma, né, principalmente de outras nações, até os próprios portugueses, quando chegaram aqui no Brasil, tiveram essa dificuldade de poder ensinar os índios, porque eles não falavam o mesmo idioma. Então eles tinham apenas que ficarem ali acompanhando aquilo que eles não entendiam, para depois de muitos anos eles terem acesso ao conteúdo pleno das Sagradas Escrituras. Mas vamos lá. Outro momento importante que eu queria frisar aqui para vocês chegou ao fim com a Guerra da Restauração Portuguesa, tá? Então toda a influência francesa ali na região do Rio de Janeiro, né? O próprio Heliodoro, né? O filho do amigo de Lutero, ele desembarcou ali na região de São Vicente, no Rio de Janeiro, né? Então Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco foram as regiões centrais para a chegada do protestantismo no Brasil, as regiões principais. Então guardem muito bem isso, que pode cair na prova, tá? Então, gente, com essa guerra da restauração portuguesa, né, os portugueses se sentindo ameaçados pelos protestantes que estavam entrando lá, né? Inclusive alguns padres chegavam até a coroa portuguesa para dizer que os protestantes que estão chegando aqui no Brasil estão com o claro objetivo de criar uma divisão territorial. O que eles querem, na verdade, é tomar as terras que já foram conquistadas por Portugal e dividir essa terra entre os seus pares. Então, foram várias acusações infundadas, direcionadas aos protestantes na época, o que levou a uma perseguição mais acirrada contra eles. E durante essa guerra da restauração portuguesa, praticamente todos os protestantes desse período colônia do Brasil foram ou mortos, ou condenados, ou presos, ou expulsos do Brasil. E o próximo momento é esse aqui, ó. No período joanino e imperial ocorreu a inserção definitiva do protestantismo no Brasil. Nessa fase predominou o protestantismo de imigração e o início de atividades missionárias. O que aconteceu nesse período aqui, gente? O que aconteceu nesse período aqui imperial? A gente falou anteriormente sobre as três fases políticas ali do Brasil, né? A primeira delas, o Brasil Colônia, depois o Brasil Império e logo em seguida sobre o Brasil República. A gente agora está saindo um pouquinho do Brasil Colônia e chegando no Brasil Império. No Brasil Império, a liberdade aos protestantes foi estabelecida de uma forma mais definitiva, porém, ainda com uma certa limitação, porque a igreja ainda estava ligada ao Estado. A Igreja Católica ainda estava fortemente ligada ao Estado e isso dificultou a expansão protestante. Mas por outro lado, no Brasil Império, houve uma facilidade enorme para a expansão do protestantismo, porque neste período o Brasil começou a abrir os seus portos para transações comerciais com outros países. Portugal, que havia colonizado o Brasil nessa época, entendeu que abrir os portos das regiões brasileiras para comercializar com outras nações traria mais riqueza ao país. Sempre lembrando que, através da União Ibérica entre Portugal e Espanha, a coroa espanhola estava influenciando, dominando diretamente a coroa portuguesa, e a Espanha queria essa abertura comercial com outros países, certo? E aí, nessa brincadeira, gente, os alemães foram alcançados para essas transações comerciais,
alemães, onde foi o berço da reforma protestante, né? O luteranismo ainda imperava bastante ali na Alemanha. A gente tem também a Inglaterra com a igreja anglicana. Lembrem-se que eu falei para vocês em aulas anteriores que a igreja anglicana surgiu a partir de uma cisão com a igreja de Roma, né? O imperador lá anglicano da Inglaterra, né, que queria ter um segundo casamento. A igreja de Roma rechaçou essa ideia dele. Por conta disso, ele rompeu com a igreja romana e fundou a igreja anglicana, né, que era uma igreja protestante. Então aí você tem a Inglaterra protestante, a Alemanha protestante, fazendo transações comerciais na abertura dos portos, né, com a Espanha que dominava Portugal na época. Óbvio que com a abertura dos portos, muitos ingleses e alemães começaram a chegar no Brasil através dessas embarcações, né? O Napoleão Bonaparte, que protagonizou ali na Europa muitos conflitos, muitas guerras, também estava profundamente interessado nesse assunto comercial, nessa expansão comercial. Então, com isso, com essa abertura dos portos marítimos, muitos alemães que eram protestantes e muitos ingleses que eram da igreja anglicana chegaram no Brasil, né? E às vezes, gente, acontecia de vir imperadores da Inglaterra para o Brasil, e com esses imperadores pessoas da nobreza que chegavam até o Brasil também, né? Então, o Portugal permitia que algumas colônias de países vizinhos que tinham transações comerciais com o Brasil pudessem se estabelecer e morar no Brasil. Na verdade, isso representava até um certo status para os portugueses terem em suas terras uma mão de obra estrangeira para desenvolvê-la melhor, né? Através de transações comerciais, porque nesse período também a escravidão já estava praticamente encerrada, abolida, então eles precisavam de mão de obras, e para essas mão de obras chegarem com mais facilidade no Brasil, somente através de povos de outras nações europeias que vinham através de navios para fazerem transações comerciais aqui no Brasil. Então, muitos europeus chegaram no Brasil através disso. Com isso, facilitou a chegada dos missionários. Então, houveram dois tipos de expansão protestante no Brasil, né? A imigratória, através dessas transações comerciais, e também as missionárias, que eram os próprios missionários mandando pessoas diretamente específicas, mais capacitadas para implantar igrejas no Brasil, certo? Então este foi o período crucial para o crescimento e alavancamento da igreja protestante no Brasil. Próximo ponto: o protestantismo dessa época viu-se limitado pela Constituição Imperial. Embora esses europeus protestantes tivessem mais facilidades para chegarem no Brasil por conta da abertura dos portos, né? Por conta de uma abertura comercial maior, quando eles chegavam no Brasil e começavam, eles tinham uma certa liberdade de culto, começaram a ter uma liberdade muito maior do que na época do Brasil colônia. O problema é que alguns direitos civis não eram conferidos a essas pessoas, como por exemplo, cemitério. Eles não tinham direito a usar o cemitério público, por isso que em algumas regiões vocês ainda encontram, né, vestígios de cemitérios protestantes na época, porque os protestantes tinham que inaugurar e fazer os seus próprios cemitérios. O casamento civil também no Brasil nessa época era direcionado somente aos portugueses, aqueles que faziam parte lá da coroa portuguesa e tudo. Batizar crianças também, batizar pessoas, vários direitos civis não eram liberados para esses estrangeiros que chegavam no Brasil, e isso dificultava um pouquinho a expansão do protestantismo nessa época. Dito isso, a gente vai para uma outra fase do período da igreja, também muito importante e crucial, tá? Um pouquinho sobre aquilo que eu já até falei anteriormente, sobre a vinda da família real portuguesa para o Brasil. Eu estou aqui, a vinda da família real portuguesa para o Brasil e a abertura dos portos às nações amigas por meio do Tratado de Comércio e de Navegação. Tratado de Comércio de Navegação. Lembra que falamos agora há pouco? Foi esse Tratado de Comércio e Navegação que permitiu que muitos protestantes ali da
da Alemanha, muitos protestantes ali da igreja anglicana na Inglaterra, tivessem maior facilidade de chegar até o Brasil, porque agora os portos estavam abertos, né? A Espanha, através da União Ibérica, com Portugal, permitiu essa transação comercial mais efetiva e com isso, com vários barcos chegando e saindo do Brasil numa frequência maior, o número de pessoas diferentes foi chegando também, né? E aí, os comerciantes ingleses, né, se estabeleceram com a igreja anglicana, né? Aí tivemos aí praticamente três igrejas a serem estabelecidas no Brasil inicialmente, né? Que foi a igreja anglicana, vinda da Inglaterra, né? Que devido à abertura dos portos marítimos, eles conseguiram chegar com mais facilidade aqui. A gente tem a igreja luterana, né? E todas elas trazidas por imigrantes alemães a partir de 1824. Então, o primeiro sucesso do protestantismo no Brasil se deu a partir do método de imigração, certo? Sobre o evangelismo de imigração. Depois vieram o evangelismo missionário para o Brasil. Então, não se esqueçam, tá? Os dois métodos de atuação missionária protestante no Brasil foi de imigração e de missão. Esses foram os dois métodos, iniciando com o de imigração com a abertura dos portos e em seguida com o de missão, com o envio direto de missionários a partir dessa facilidade da abertura dos portos, tá? Então o protestantismo norte-americano começou a enviar missionários para a América Latina também, tá? Houve um contrato manifesto dos americanos que estabeleciam que esses americanos seriam os responsáveis pelo evangelismo protestante no mundo, né? Então, esse contrato manifesto dos norte-americanos permitiu que muitos missionários de lá também chegassem até o Brasil e em outras nações também, tá? E agora a gente vai aqui para uma outra fase importantíssima, fase de 1859, tá? O missionário Green Simon fundou a primeira igreja presbiteriana no Rio de Janeiro, tá, gente? 1864 foi a data em que a primeira igreja presbiteriana foi fundada no Brasil, tá? Então, as igrejas mais antigas que temos no Brasil, né, são a presbiteriana, a própria luterana e a anglicana, tá, gente? Se vocês quiserem aí enumerar três igrejas principais a chegarem no Brasil, essas três estão enquadradas aí, tá? Logo em seguida, gente, o ex-padre, olha que interessante, o ex-padre José Manuel da Conceição, ele se converteu ao protestantismo, ele se tornou um presbiteriano, tá? Esse padre, ele se tornou presbiteriano, se converteu e foi o primeiro ministro brasileiro de uma igreja protestante, tá? Se converteu e teve uma fase muito importante ali, e viveu uma fase muito importante para a igreja protestante no Brasil. Outra fase interessantíssima, gente, foi em 1907, tá? Quando foi fundada a Convenção Batista Brasileira. Isso mesmo, os primeiros batistas a chegarem no Brasil já chegaram fundando a sua convenção, se estabelecendo, né, politicamente, se estabelecendo ali junto às autoridades, e já começaram a trazer uma institucionalização mais forte para a igreja daquela época, tá? Nessa fase aí, gente, o que aconteceu? Na fase do Brasil republicano, o país passou a gozar de maior liberdade religiosa constitucional, com a separação, olha só, a separação entre Estado e religião, favorecendo também o pentecostalismo nessa época. Gente, isso foi uma fase muito importante, porque agora a gente já está saindo do Brasil colônia, a gente passou pelo Brasil império, que teve muito mais facilidade que o Brasil colônia, porém ainda sob o domínio da religião católica, e agora a gente chega no período, e isso tudo se deu também pelo fato da família real a família real portuguesa terem se estabelecido aqui no Brasil, mas que não durou muito tempo. Eles saíram do Brasil justamente quando o Brasil foi estabelecido como uma república, e quando
o Brasil se torna uma república, uma nova Constituição é instaurada, e nesta nova Constituição os protestantes passaram a ter os direitos civis que não tinham na época do Brasil Império, e com isso a liberdade para construir templos, a liberdade de ir e vir para os protestantes foi definitivamente estabelecida no Brasil, tá? A Constituição permitiu isso. Só que, gente, quando nesse período do Brasil República, a igreja começou a ter mais facilidade, de certa forma a igreja estava muito elitizada, certo? A igreja era muito mais direcionada para certas camadas sociais mais ricas naquele período. E aquelas comunidades mais simples, mais humildes, acabavam ficando esquecidas. O que aconteceu? Isso gerou uma grande oportunidade para os protestantes pentecostais. Os pentecostais nunca, até hoje vocês podem ver que os pentecostais entram em subúrbios, eles abrem igreja nos lugares que você menos imagina. Naquela época também já era assim. Então os pentecostais chegaram, viram que existiam regiões que não estavam sendo evangelizadas, regiões mais simples, e começaram a ver naquilo uma grande oportunidade de expansão, investiram pesado naquilo e hoje são a maior religião dentro do cristianismo estabelecida no Brasil. Os pentecostais são maioria hoje em dia dentre os protestantes do Brasil, porque tiveram essa perspectiva, certo? Então aí, gente, para finalizar aqui com vocês com as 3 ondas do pentecostalismo ali já no período de 1950, tá? 1950, as 3 ondas do pentecostalismo nesse período da expansão protestante no Brasil. E a primeira onda, gente, foi essa daqui, ó. Primeira onda do pentecostalismo. As igrejas que chegaram, as igrejas que surgiram nesse período, que foram a Igreja da Congregação Cristã no Brasil, a Assembleia de Deus também chegou, né, com os missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Wing, que eles se estabeleceram ali inicialmente na região ali de Belém do Pará, certo? Esses 2 missionários que vinham de uma igreja batista e chegaram ali no Brasil, encontraram já uma igreja lá estabelecida, foram se congregar nessa igreja, mas devido ao comportamento mais expansivo, espiritualmente falando deles, né, para não dizer pentecostal, né, a igreja ainda tinha uma certa restrição com eles dois, então eles usavam um certo porão da igreja, onde nesse porão eles faziam a reunião com alguns irmãos de uma forma mais fervorosa, pregando batismo no Espírito Santo, até que a igreja, devido a esse movimento do porão, começou a abrir mais espaço no seu templo maior para eles. Daí cresceram e fundaram a Igreja Assembleia de Deus, tá? E o outro movimento foi um movimento também de santidade que surgiu nesse período. Então essas são as 3 igrejas que surgiram na primeira onda do pentecostalismo, igrejas assim bem mais tradicionais, né? A questão dos usos e costumes, né? A sua marca principal era essa, né? A questão dos usos e costumes de uma forma mais tradicional, sempre focando no fervor espiritual, na experiência com o Espírito Santo de uma forma mais profunda. E logo em seguida, no ano de 1950, vem a segunda onda do protestantismo, com as seguintes igrejas: Igreja do Evangelho Quadrangular, a Igreja Pentecostal Brasil para Cristo e a Igreja Pentecostal Deus é Amor, certo? Essas foram as 3 igrejas ali, ícones desse movimento da segunda onda do movimento pentecostal, que já trazia movimentos relacionados a curas, já trazia movimentos relacionados à libertação demoníaca, né? Tinha uma pegada mais assim sobrenatural e tudo mais, e começaram a se expandir, e hoje são muito conhecidas no Brasil todo. E por último a gente tem a terceira onda do pentecostalismo, né? Que veio com uma pegada mais de teologia da prosperidade, sobre você se sobressair, sobre triunfalismo, e sobre curas, e sobre possessão demoníaca, né? E muitas delas sendo acusadas de não dar primazia para o evangelho, mas somente para experiências espirituais e tudo mais. Mas estas aqui foram as 3, tá, gente? As 3 principais para a gente encerrar a aula de hoje, que foi a Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja Mundial do Poder de Deus e a Igreja Internacional da Graça de Deus. Essas são as 3 igrejas ícones dessa terceira onda do pentecostalismo no Brasil, tá bem? Então é isso.
Para demais dúvidas, a gente está à disposição de vocês aí nos nossos canais, no nosso curso do Angelim College. Ali você pode visitar o nosso site, fazer perguntas, você pode nos procurar, assistir as nossas aulas também presenciais. Foi um prazer ter estado com vocês aqui na nossa última aula, nossa aula extra sobre a história do protestantismo, né? E a chegada dos missionários no Brasil. Eu sou Amadeu Moura, me despeço por aqui. Forte abraço, Deus abençoe cada um de vocês. Amém!